Afinal, Joel Miller um dos protagonistas de The Last of Us. Ele pode morrer mesmo na segunda temporada da série que tá chegando, ou ele vai sobreviver? E a questão sobre onde a segunda temporada vai terminar, até onde ela vai na história do segundo jogo de The Last of Us. E a questão sobre a Abby, o que vai ser mostrado sobre essa nova personagem marcante na segunda temporada da série, no live action. E outras coisas que vão ser adiantadas na história da série, que só aparecem depois no jogo. Meu querido, nesse vídeo eu decidi trazer os principais spoilers, as principais informações mais loucas que a gente tem sobre a segunda temporada de The Last of Us que tá chegando. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre agora a segunda temporada de The Last of Us, que tinha algumas boas semanas, né, que a gente não falava, mas que tá muito perto. A série foi confirmada já pra abril deste ano, a gente já tem até umas noções de datas ali, tendo noção que a gente já tá entrando em fevereiro, falta quase que 2 meses, então mais materiais vão saindo. Nesse vídeo eu decidi trazer as melhores noções que a gente tem da temporada, os melhores vazamentos. Mas claro, antes de tudo, deixa o like, ajuda muito na divulgação, e não deixe de se inscrever no canal, que assim como na primeira temporada, a gente vai cobrir tudo sobre a segunda da série. E vamos lá, né? Essa é uma das séries que vocês que acompanham o canal mais curtiram que eu cobri em 2023, no início de 2023, né? Já fez aí 2 anos que saiu a primeira temporada, e sim, a segunda já tá praticamente pronta, e a gente tem muitas informações adiantadas. E nesse vídeo, eu já quero começar com o primeiro ponto, que é um spoiler, é informação adiantada, mas não é de história ainda, mas é importante, que é sobre a quantidade de episódios. 7 episódios. Sim, essa é a primeira informação extremamente relevante que você precisa saber. A segunda temporada da série vai ter menos episódios do que a primeira, justamente porque não dá pra eles contarem toda a história do jogo 2, né, baseado no jogo ali, em uma temporada só, que é a segunda. Basicamente é isso. A primeira temporada da série, né, que foi inspirada no primeiro jogo inteiro, quando gravaram ela, era pra ter 10 episódios. Um foi cortado, então virou 9. Essa segunda temporada vai ter 2 a menos. Mas é aí que desse primeiro spoiler, né, agora a gente chega nos spoilers mesmo, mas dessa primeira informação a gente já vai pra segunda, que meio que compensa essa quantidade menor de episódios, que é a questão sobre episódio gigante. Sim, a gente vai ter esses 7 episódios, mas foi informado na época das gravações que a maioria desses 7 episódios tem a média normal de tempo, média ali de um pouco menos do que 1 hora em alguns, outros com 1 hora e alguns minutos, é nessa média de 1 hora cada, mas dentre esses 7 episódios teremos um deles que foi descrito como a quite big. Em inglês, em português seria bem grande mesmo. Um desses episódios é um que se destaca, o maior de todos, grandão, vai ter bem mais do que 1 hora, não se sabe se chegar a 2, mas vai ser um episódio em larguíssima escala, e aí existem teorias de que pode ser o primeirão, né, que vai reintroduzir essa história aí depois de anos. Tem grandes possibilidades de ser o primeiro episódio da temporada, que vai sair lá no primeiro domingo, como também tem grandes possibilidades de ser o último da temporada, exatamente isso aí. E assim, dessas duas primeiras informações que são spoilers, mas não são ao mesmo tempo, aí a gente vai pra seção que é realmente spoiler, né? Então, se você caiu nesse vídeo pra informações, eu já dei o alerta, o título já é um alerta, mas vamos lá pra próxima informação, que agora chega na parte de história mesmo, aí que vem a paulada. Vamos falar sobre Joel, porque Joel vai morrer. Sim, esse é o primeiro grande spoiler sinistro e que muita gente comentava desde a primeira temporada se isso realmente ia acontecer ou não. E de acordo com o que saiu em gravações, de acordo com o que saiu em entrevistas e tudo que foi observado, é 99,999% de certeza que o Joel vai morrer na série, assim como morre lá no jogo. A gente só não coloca 100% cravado de certeza porque a HBO simplesmente não anunciou isso e nem vai anunciar, vai esperar o episódio sair. Mas, de acordo com gravações e tudo mais, ele vai morrer sim. Um ponto é que não existe história do segundo jogo de The Last of Us se não tiver a morte do Joel. A morte dele é conhecida como o evento catalisador da história, ou seja, é o evento que dá um marco pro início da história. A história só acontece a partir desse evento, porque a história do segundo jogo The Last of Us é toda baseada em vingança em cima de vingança. Lá ele morre pra Abby, essa nova personagem que vai chegar na segunda temporada da série também, como vingança por ele ter matado o pai dela lá no Hospital dos Vagalumes, quando ele foi salvar a Ellie, que inclusive tava no último episódio da primeira temporada. Ela é filha do doutor que ia tentar salvar tudo, e por conta disso ela vai lá atrás do Joel como vingança. E depois que ela mata o Joel, a história só anda porque Ellie se junta com Dina pra poder fazer a vingança em cima da vingança, e atrás da Abby e de todo o grupo dela, e a jornada delas em Seattle começa, e a segunda temporada vai ser exatamente
exatamente desse jeito com base nas gravações. Inclusive, tem imagens de quando gravaram essa morte do Joel com elementos que se enquadram perfeitamente com o que acontece na morte do Joel lá no jogo. Um deles foi a produção fazer o aluguel de uma casa, uma mansão que fica ao lado de um campo de golfe lá na região perto de Vancouver em março de 2024, que é onde estavam gravando. Essa casa que tem um aspecto visual extremamente parecido com a casa onde acontece a morte do Joel lá no jogo. E é justamente no período que tem neve do lado de fora que acontece essa morte do Joel. Foram reportadas gravações extremamente cautelosas ali, com presença dos atores. Então sim, isso tá pra acontecer na série. Sim, tudo indica pro início já da temporada, ou o episódio 1 ou o episódio 2. Já um impacto logo no início, igual no jogo. Mas é aí que a gente avança pras próximas informações, porque aí tem mais. Agora eu quero ir pra uma novidade que não tem no jogo, mas que vai agradar muita gente. Eu quero falar sobre a Horda atacando Jackson. Se você acompanhou pelo menos os últimos vídeos recentes meus, analisando os teasers da temporada que saíram, você viu eu comentando sobre isso, mas se você caiu novo de paraquedas aqui, agora você vai saber desse spoiler que foi entregue pelos teasers. Uma cena que provavelmente tá ali nos 2 primeiros episódios também, que não tem lá no jogo, do Tommy e de outros guardas ali nos muros de Jackson, observando lá fora muito preocupados, e quando olham no binóculo, tem claramente uma horda de infectados se aproximando para atacar Jackson. E de acordo com os teasers também, e por informações de gravações, esses infectados realmente vão chegar lá, vão trombar com o muro e vão conseguir fazer algum estrago, é o que é citado. Não se sabe exatamente qual estrago, mas é possível que eles matem pessoas, é possível que quebrem um pedaço, vai ter um dano grande pra Jackson que não tem no jogo lá na série. Tem até uma cena do Tommy e da Maria, que é a líder lá de Jackson, dos dois chorando, lamentando provavelmente pelo que aconteceu nessa invasão dos infectados. E isso até cumpre uma promessa dos criadores, né, da série, que na primeira temporada uma das grandes reclamações foi que é uma série que aparece muito poucos infectados. Eles prometeram que a segunda ia ter muito mais, e essa já é uma prova que logo no início já vai ter bem mais do que na primeira. E essa é uma mudança que não tem no jogo e bem-vinda. Vamos ver como é que vai ser, mas aí saindo desse spoiler, vamos pro próximo. Eu quero falar agora de forma focado na Abby mesmo, né, que é a antagonista pra Joel e Ellie adicionada na história, que Joel e Ellie são antagonistas pra ela também, né, é meio que a inimiga deles. A filha do médico, a mulher responsável por matar Joel. Passado da Abby adiantado. Sim, isso é uma outra mudança, é mais um adiantamento do que tem no jogo, mas que vai estar nessa segunda temporada. Pois é, foi confirmado pelas gravações inicialmente em 2024, depois pelos teasers, que cenas que no jogo só vem depois da metade, já vão estar nessa temporada, que só vai mostrar a primeira metade do jogo. Então vão adiantar muita coisa. Logo no início da história ali da Abby já vai ser mostrada as motivações do porquê ela tá atrás do Joel, já vai mostrar ela no hospital, depois que o Joel matou todos aqueles médicos e o pai dela ali, né, dos vagalumes. Ela descobrindo que o pai morreu, o funeral do pai, toda a raiva que ela carregou ali do Joel e todas as motivações pra querer matar ele. A maior parte disso vem mais na frente no jogo e na série vai ser completamente adiantado, já vai estar no início da segunda temporada, que é um ponto assim, vai ser interessante pra construir mais a personagem e justifica também a atriz da Abby na gravação inteira dessa segunda temporada não estar bombada como a Abby do jogo. A gente não sabe se nas cenas do presente, né, que aí ela já tá fortona e bombada no jogo, quando ela mata o Joel, se na série eles colocaram enchimento, alguma coisa, mas às vezes nem precisa, porque ela vai estar cheia de blusas e no jogo é exatamente assim, e na terceira é bem possível que aí já mostre mais da Abby no presente, ali já sem blusas e tal, e mais bombada, e não sabemos se eles vão exigir isso da atriz ou não na terceira, mas pelo menos na segunda é muito mais do passado dela. Pois é, e nisso a gente avança, porque tem mais. Um outro spoiler também dessa temporada, de algo que vai ser adiantado em relação ao jogo, é os Serafitas. Serafitas aparecem antes. Serafitas, que é o grupo religioso extremamente perigoso, né, que acaba sendo um grande antagonista pra Ellie, grupo que vive na mata, que faz rituais e tudo mais. Eles com suas cicatrizes e tal, eles já estão confirmados pra aparecer logo no início dessa história aí, da segunda temporada. Se for basear exatamente na história do jogo, era pra eles aparecer um pouco mais pra frente, então mais pra terceira, mas não, na segunda já adicionaram eles. É mais um ponto que adiantaram da história. Isso acontece muito porque eles precisam trazer uma dinâmica diferente pra série, não é o mesmo jeito de contar a história de um jogo, não tem como. E assim, isso com certeza vai ser uma adição boa pra segunda temporada, porque os Serafitas, pelo menos pra quem já viu o jogo, vão trazer cenas mais sinistras, cenas mais pesadas, cenas mais de terror envolvendo luta contra sobreviventes, que já vão estar nessa segunda temporada, então ela vai estar bem carregada de momentos de susto também. Mas aproveitando que a gente tá falando de vilões e inimigos, a gente já vai pra uma sequência de spoiler pra outro tipo de vilão e inimigo que também vai estar na série, que é algo adaptado do jogo, mas que tem um pouco a mais. Eu quero falar sobre o passado do Isaac. Se você acompanhou a cobertura de gravações que eu fiz
em 2024 e algumas análises de teasers que eu trouxe aqui, você sabe dessa informação, mas pros novatos essa informação é importante. Isaac, pra você que não sabe, é esse cara que aparece no teaser, que na atualidade da história, ele é o líder da WLF, os Wolves aí, o grupo paramilitar de Seattle, que vai ser inimigo pra Ellie e pra Dina, e que a Abby faz parte. O ator, inclusive, que foi confirmado pra ser o Isaac na série, é o mesmo ator que interpretou o Isaac no jogo, sim, então, mesma atuação. E a diferença é que pra série a gente vai ver mais do passado dele, algo que não tem no jogo. A gente vai ver toda a construção, um episódio focado nisso, ou boa parte de um episódio focado nisso, sobre o passado desse personagem, que ele era da Fedra, né, no início de tudo, era lá dos militares, até ele se tornar o líder desse próprio grupo paramilitar que ele criou ali e derrubar a Fedra nessa cidade. Então vai ter mais sobre esse personagem do que tem no jogo, vai aumentar a riqueza de detalhes, é um ponto de spoiler aí. Assim, tirando a questão do Joel, que eu acho que muita gente imaginava, e outros pontos, a maior parte desses spoilers, né, surpreendem muita gente, mas ao mesmo tempo trazem mais empolgação, porque não dá pra saber todos os detalhes. Mas aí a gente vem com mais. A gente chega pro final da história, porque tem algo que muita gente se pergunta até hoje, aonde vão terminar a segunda temporada, já que não vão contar a história do segundo jogo inteiro, que é muito grande. Pois é, termina no aquário. Sim, de acordo com os vazamentos de gravações e informações que a gente tem, a segunda temporada termina exatamente no ponto do aquário. Gravaram no aquário de Vancouver, e quem acompanha sabe que é exatamente lá que acontecem algumas mortes. Vai terminar com especificamente uma morte marcante que pra série a gente não sabe exatamente de quem que é, mas a informação que tem é que termina a segunda temporada com uma morte marcante e termina no aquário. Muita gente deve imaginar de quem que vai ser a morte, mas assim, a gente não tem uma confirmação de gravações de quem que vai ser, então podem ter algumas mudanças e outras. O que dá pra dizer é que termina a temporada num evento extremamente importante de morte no aquário. E assim, seguindo desse detalhe, desse spoiler importante aí da temporada, esse seria o último spoiler de história, mas a gente tem um outro spoiler, no caso uma informação confirmada mesmo sobre a sequência da história, que é extremamente útil já saber disso. Eu quero falar sobre temporada 3 e temporada 4. Sim, praticamente confirmada. Tá confirmada a temporada 3, mas praticamente confirmada a temporada 4. De que forma? No caso, em junho de 2024, o showrunner da série, o Craig Mazin, deu uma entrevista e no meio da entrevista ele diz o seguinte: a temporada 3 será significativamente maior, ou seja, vai ter temporada 3 e vai ser maior do que a segunda, ou seja, a temporada 3 vai ter mais do que 7 episódios, notícia boa, e de fato, a história pode exigir temporada 4. Na entrevista ele não confirmou que vai ter temporada 4, é provavelmente porque não quer adiantar coisas, processos da HBO lá e tal, mas com certeza se na época das gravações da segunda ele já estava imaginando nisso, é porque ele já deve estar fazendo um planejamento para que tenha 4 temporadas, e é bem possível que a quarta temporada seja o epílogo do jogo, né, a última tentativa da Ellie de ir atrás da Abby, a última tentativa de vingança que a gente tem lá no final do jogo. Então sim, aguarde muita história, essas são as principais informações que a gente tem, que a gente coloca como spoiler, mas muita coisa disso aqui acaba que mais empolga do que estraga a experiência. No geral esse vídeo empolga muito mais, né? Coloca nos comentários se tinha alguma coisa aqui que você não sabia, qual evento que você tá mais empolgado pra ver. Eu, é claro, que é o do Joel, né? Logo deve sair mais trailer da temporada, vou analisar tudo aqui no canal, então não deixe de se inscrever pra você não perder. Deixa esse like que ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta, é isso aí, um abraço. Fui!